Muito bem, minha querida irmã e meu querido irmão. Uma alegria nós estarmos aqui juntos nesse espaço de reflexão bíblica. E no momento que você tiver na sua dinâmica de vida, para poder acessar esse vídeo, a minha prece é que a nossa reflexão, seja nesse domingo, dia 11, seja durante a semana, no espaço que você possa ter de reflexão bíblica, que essa palavra, que essa meditação te encontre e possa te abençoar, te traga um espaço de contato com a palavra do Senhor, de provocações que possam suscitar o desafio que hoje nós propomos dentro da lição que vamos encerrar naquele tema central, a Academia da Alma. Hoje é a última lição, veja só, chegamos ao final. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre discipulado, né? Ser discípulo e discípula do Senhor. A nossa prece, que já referenciamos e reiteramos nesse momento, é que essa palavra te faça bem e que nós possamos, no nosso contexto de vida cristã, nos apropriarmos desse desafio e vivenciá-lo de maneira plena, de sermos discípulos do Senhor. Dentro desse horizonte, e buscando atender a essa provocação que chega a nós nesse momento, é bom lembrar, não sei se você teve chance de ler, se não teve, fica a sugestão. Aquele romance que lá nos idos 1890, mais ou menos, ele foi elaborado pelo Charles Sheldon, Em Seus Passos, Que Faria Jesus? Você leu esse livro? Muitos leram, eu tive chance de ler. E é muito interessante. Né? Ele conta uma história, né? muito legal, muito interessante. E, aliás, ela começa de uma forma um tanto quanto pitoresca, se é que eu posso dizer assim. O pastor, ele estava preparando o sermão de domingo na igreja, ele estava lá estudando, quando tocou na porta dele uma pessoa necessitada. Né? E ele foi lá atender, e ficou aborrecido porque ele estava com o tempo apertado para preparar o sermão e alguém foi abordá-lo lá na porta. Naquele momento não havia a situação de risco de segurança que nós temos hoje. Ele foi lá e viu uma pessoa necessitada. E ele atendeu aquela pessoa, não deu muito crédito, depois voltou e, enfim, se enrolou na hora de fazer o sermão, acabou prosseguindo. No dia seguinte, era domingo, ele foi fazer aquela pregação, foi ministrar a palavra do Senhor, quando ele chegou lá e viu essa pessoa que ele havia atendido na porta, dentro daquela circunstância, não deu a devida atenção, e ele ficou pensando o que Jesus faria, né? Naquele contexto. Ele, ainda que tivesse que dedicar um tempo para preparar o sermão, mas ele estava abrindo mão, digamos assim, de atender uma pessoa para poder dar conta de uma tarefa que ele tinha para resolver. E aí, no outro domingo, esse pastor chega para a comunidade e propõe que todos eles vivessem um ano sempre fazendo essa pergunta: em seus passos, o que faria Jesus? Antes de qualquer decisão. E o romance se desenvolve fundamentalmente com três personagens: uma cantora, né, um dono de um jornal e um político. Esses três daquela comunidade se dispuseram a viver esse desafio, né, de sempre diante de uma decisão, antes perguntar o que Jesus faria. Bom, se você leu, ok, mas se você não leu, eu não vou dar o spoiler total da história. Mas a cantora, que estava mais preocupada em grandes palcos, em palcos ricos, né, em auditórios seletos, ela acaba se dedicando para cantar e exercitar o dom que Deus lhe deu para pessoas bem mais humildes. O nosso querido político, ele se lança numa campanha eleitoral onde ele fracassa, porque ele não consegue ser eleito, porque se toda a conduta política que ele tivesse que tomar, ele perguntou se Jesus faria a mesma coisa, ele acabou fracassando, não foi muito longe. E o nosso amigo dono do jornal teve grandes dificuldades financeiras por conta de se dispor a seguir a Jesus, sempre se perguntando
se aquela conduta adotada, se aquela medida a ser assumida, se ela estaria em consonância com a vontade do Cristo. É um desafio de ser discípulo, né? De ser discípulo e buscar viver sempre essa perspectiva de estar em comunhão com o Senhor. A Academia da Alma, esse grande tema que nos uniu esse tempo todo, esse tema, né? Ele nos coloca uma provocação que é vivermos a realidade do discipulado. Eu me lembro também uma história do Reverendo Mantino, gosto sempre de lembrar das histórias dele. Ele contou uma história que tem muita pertinência nesse momento, penso eu. Havia uma cidade do interior também, onde os garotos ficavam lá comentando na praça que havia um homem que fazia a oração mais comprida de todos os tempos. Aí aquilo criou uma certa curiosidade. A garotada, enfim, foi lá um dia, no final da noite, né, para verificar na casa desse senhor se isso era verdade. Ficaram lá na espreita, né, na janela, e esse senhor chega, enfim, se ajoelha no início da noite, e quando ele se ajoelha, ele diz assim, amém, e foi dormir. Aí os garotos ficaram assim, meio perplexos, quer dizer, mas que oração comprida é essa? É porque, na verdade, aquele homem passou o dia inteiro em espírito de oração. Ele sempre estava em comunhão de oração com o Senhor. Por isso a oração dele era uma oração cumprida. Era uma oração cumprida. Na sugestão da meditação que temos para esse momento, nós vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 2. Um texto muito conhecido. Eu particularmente gosto muito desse texto. Não sei se você tem essa predileção. Acho que até recentemente tive chance de meditar com a igreja sobre esse tema. Eu vou ler um trecho de um versículo. Enfim, aqui a dinâmica da gravação do vídeo e da nossa escola dominical com esse desenho não permite uma abordagem mais extensa nesse particular, mas eu acho que esse versículo ele representa bem. Em Filipenses capítulo 2, a carta de Paulo à igreja de Filipos, ela diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que é que deve ser feito, meus irmãos e minhas irmãs, para vivermos o discipulado? É aquela pergunta do romance, em seus passos que faria Jesus, e é a moral da história daquele homem que tinha a oração mais cumprida de todas, né? Digamos assim, naquele contexto que falamos há pouco. O que deve ser feito? Ora, é preciso abrir o coração. Mais do que isso, é preciso esvaziar o coração. Esse é o primeiro passo e decisivo para que você possa viver uma vida espiritual plena. É o que Paulo está dizendo e é o que Cristo fez. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não julgou com usurpação ser igual a Deus, ou seja, abriu mão da sua divindade, ainda que isso, pelo óculos da teologia, seja um ingrediente absolutamente desafiador. Ele abriu mão disso e, se esvaziando da sua divindade, ele se fez preencher da nossa humanidade, porque ele subsistiu em forma de homem e assumiu a forma de servo. Já citei isso para a igreja em um outro contexto, aliás, não só eu, o reverendo Diego Stallone também, né, uma expressão do Rubem Alves, né, que é ligada ao Natal, né,
no milagre da encarnação, o Rubem Alves, perdão, eu falei o Rubem Alves, mas é na verdade o Leonardo Boff. Desculpem, são 61 anos, quase 62, então a gente se equivoca, aliás, com muita tranquilidade, mas foi o Leonardo Boff na verdade, me lembrei agora, desculpem. Diz Leonardo Boff, né, que no Natal, no Natal, Deus quis ser menino e habitou entre nós, na forma de servo, na forma de um menino. E nós, seres humanos, queremos ser Deus. Enquanto Deus quis ser homem na figura de um menino, nós escolhemos ser igual a Deus. Aliás, é interessante, ser igual a Deus, minha irmã, meu irmão, em princípio não deveria ser um pensamento ruim, porque Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é piedoso, Deus é amoroso, Deus é Deus conosco. Na verdade, quando aquele pecado do Éden, se eu me faço bem entender, né, o querer ser igual a Deus, em princípio isso não poderia ser algo ruim. Não, ser igual a Deus. A gente encontra várias estruturas na Bíblia dizendo, sede santos como eu sou santo. Enfim, caminhamos para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Quer dizer, o desafio da santidade é ser igual a Deus. A questão é que quando um homem quer ser igual a Deus, não é para assumir a forma de servo, é para assumir a forma de juiz e ser um Deus distorcido, um Deus quebrantado, um Deus desfigurado das suas características de Deus justo, amoroso, misericordioso e perdoador. Nós queremos ser um Deus à nossa imagem, se eu me faço bem entender, e à nossa semelhança. E esse Deus, meus irmãos, é um Deus que promove morte, promove solidão, promove exclusão. É um Deus que traz sofrimento. E a igreja, muitas vezes, quando na sua história se curvou a esse Deus e a ele adorou, trouxe muito sofrimento para a humanidade. E na verdade, o texto de Filipenses está dizendo, esvaziai-vos de vós mesmos e assumir a humanidade na dinâmica da humanidade que Cristo quis assumir. Que nós tenhamos, meus irmãos e minhas irmãs, a solidariedade, a compaixão, a misericórdia, o ombro amigo, que se notabilizam dentro da postura do Deus que se esvaziou e se fez homem. Essa foi a figura de Jesus, que andou entre nós, pregando paz, pregando concórdia, trazendo uma palavra de reconciliação dos nossos pecados. E a Academia da Alma, meus irmãos, tudo aquilo que nós examinamos nesse contexto todo que nos trouxe até esse momento, isso só faz sentido, isso só traz bênção se nós esvaziarmos o nosso coração do nosso ego, da nossa autossuficiência, da nossa maneira de sermos Deus, um Deus distorcido criado pela nossa mente e pelo nosso egoísmo. E ao esvaziarmos o nosso coração, deixarmos que Deus preencha com a atuação do seu Espírito daquela humanidade, a humanidade que Cristo quis e de fato viveu. O texto diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, a espiritualidade desumana é uma espiritualidade que não é uma espiritualidade, cristã. A espiritualidade se humaniza numa fé que se faz companheira, que se faz presente, que se faz diferença, fazendo diferente no mundo onde as pessoas são excluídas por conta disto ou daquilo. Foi isso que Cristo quis fazer, e escolheu ao se esvaziar da sua divindade e resolver subsistir na forma de servo, atraindo para si a encarnação na plenitude, porque Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, as duas essências coexistindo dentro de um mesmo contexto. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus comunitário, assim
como a nossa fé é uma fé comunitária, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, ela habita em harmonia, em entrelaçamento, dialogando, conversando, vivendo em perfeita harmonia de convivência. É nesse contexto que Paulo está dizendo que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou da sua divindade, ainda que seja um mistério, para poder se fazer preencher dessa humanidade abençoadora. Uma fé humana, como estávamos dizendo e reiteramos, é uma fé que abençoa. Mas sabe, minha querida igreja presbiteriana de Botafogo, ou o irmão e a irmã que não sejam da nossa igreja, eventualmente, e esse vídeo possa chegar até você, é fundamental nesse contexto para que nós possamos assumir esse discipulado que nos traz a figura humana, benfazeja de Cristo na nossa realidade. Nós temos que enfrentar os nossos desertos. Gosto muito daquela passagem onde João Batista estava pregando no deserto e batizando lá no Rio Jordão. Gosto muito disso. É muito interessante, porque, não sei se você concorda comigo, existe um equívoco de logística, né, digamos assim, porque isso, pelo menos aos olhos humanos, não é isso que eu estou querendo dizer. Se nós olharmos para a pregação de João Batista, mas poxa, o cara é maluco, né? Aliás, ele se vestia com aquelas peles, né? Comia lá mel, comia gafanhotos, um cara meio esquisitão, esse tal de João Batista. Mas o que diz, minha querida igreja, o texto? Que ele pregava lá no deserto. O que eu e você iríamos fazer? Bom, eu quero pregar, não é para ficar pregando para o deserto. Eu quero pregar na cidade. Na verdade, eu quero pregar na cidade. Porque lá tem as pessoas. Lá as pessoas vão me ouvir ou não vão me ouvir, mas eu vou estar lá no meio delas. João Batista pregava, minha querida igreja, no deserto. Sabe por quê? Isso não é um dado sem nenhum sentido ou trazido ao acaso. É porque as pessoas que queriam experimentar o batismo do perdão, elas tinham que andar o deserto para chegar até João Batista e lá se arrependerem dos seus pecados, experimentarem, meus irmãos, a libertação de uma vida plena do perdão do Cristo que salva e do Cristo que restaura. Sabe, eu não sei, realmente eu não sei, não sei com quem eu estou falando, né? A situação da gravação nos coloca esse desafio. Eu não sei como essa palavra vai chegar até você. Talvez você esteja precisando disso. Sabe, ouça o que Deus está querendo te dizer. Ande, enfrente o calor da poeira do deserto que você tem pela frente. Faça isso. Sabe, ande o deserto, não fuja dele, não tenha medo de enfrentar os seus pecados. O peso é cruel, a culpa é grande, o sofrimento não é pequeno, eu não sei o que te separa do Senhor, qual é o pecado que tem diante de você. Mas veja, as pessoas que conseguiram andar no deserto, segundo o texto de Filipenses, é o Cristo que se esvazia da sua divindade e se humaniza para se fazer homem e habitar entre nós. Você, andando e enfrentando o deserto, você vai encontrar o perdão do batismo que limpa, regenera e limpa o seu coração de todo pecado, para que ele, o seu coração, possa, minha irmã e meu irmão, absolutamente vazio da sua autossuficiência, do seu autocentrismo, do seu egoísmo, que esse coração vazio, por conta da transformação regeneradora do perdão de Cristo, que chega e nos limpa das nossas limitações pecaminosas, que nós possamos experimentar uma vida de compaixão, de solidariedade, de amor
de presença do Senhor. Sabe, minha querida igreja presbiteriana de Botafogo, meu irmão e minha irmã que estejam aí em algum momento ouvindo e chegando essa palavra até você, como eu comecei falando no início, em seus passos que faria Jesus, a cantora que queria grandes plateias acabou se dedicando ao ministério para cantar para pessoas pobres. Aquele homem que pensava em ser político e para isso ele tinha que falar algumas coisas que não eram em consonância com Cristo, ele preferiu perder a eleição do que trair o seu mestre. E aquele dono da empresa, que era uma empresa que vendia jornais, ele abriu mão do sucesso, do dinheiro, para ter dificuldades de manter o seu negócio. Tudo isso, minha irmã e meu irmão, com o coração cheio da presença do Senhor. Os indicativos de sucesso que nós temos por aí são indicativos de uma paz que não traz felicidade e plenitude da vida. E para completar esse nosso momento de reflexão bíblica, eu queria lembrar uma expressão que David Wilkerson usava bastante, né? Um homem que teve um ministério muito grande com as gangues de drogados de Nova York. O Billy Graham também utilizava essa expressão. Dizia o seguinte, olha, nós temos no nosso coração um espaço, um desenho exatamente da forma de Jesus. No meu coração, no seu coração, existe um vazio. Ele não se preenche com dinheiro, ele não se preenche com sucesso, ele não se preenche com nada que nós possamos adquirir na nossa existência. Só há algo, alguma coisa, uma pessoa que pode preencher esse vazio, que é Cristo Jesus. Que nós possamos, meu irmão, minha irmã e meu querido irmã, da igreja de Botafogo, e todos aqueles que essa palavra chegar, que nós possamos abrir o nosso coração e esvaziá-lo. Para isso, temos que andar os nossos desertos, e aí é uma atitude nossa, corajosa. Temos que andar esse deserto, para quando encontrarmos o perdão que chega, nós possamos preenchê-lo, o nosso coração, com um Cristo divino, inegável, porque a nossa fé nos coloca diante do transcendente, é fato, mas um Cristo humano que faz com que essa fé transformadora seja uma fé humanizada, uma fé que possa caminhar por aí, trazendo esperança para esse mundo que tanto precisa dela. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, como já falei tantas vezes e reitero, agora para terminar, que a Academia da Alma que estudamos esse tempo todo, que ela te faça muito bem e que você hoje assuma esse compromisso de ser discípulo com o Senhor, se esvazie, peça perdão e com o perdão regenerador, preencha o seu coração com a o único remédio que pode curar você de todas essas enfermidades, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e essa bênção atinja você e a sua família. Um beijo no coração.